explicar isso um pouco melhor. Assim, tem máquinas também que possuem alguma influência no jogo mediante inteligência artificial. Não lembro se falei, mas as invocações do jogo são, claro, baseadas em elementos da natureza ou sentimentos humanos. Não, eu falei isso. Como vontade ou desejo, esperança, justiça. Portanto, o jogo não se baseia apenas em elementos materiais ou quânticos, como o tempo, mas também em elementos sentimentais. Invocações estas que também são buscadas ou mesmo perseguidas no decorrer do jogo. E que representam, na verdade, não só as forças planetárias ou das pessoas que nele coabitam, mas o planeta em si com seus seres. Interessante apontar que, uma vez equipados os guardiães, a pessoa que mantém esse laço com a criatura começa a ter os mesmos sentimentos que ela. E os guardiães tendo os mesmos sentimentos que as pessoas que eventualmente aportem. Né? Além dos seus próprios sentimentos, que já tem, é claro. Imagino que esses guardiães também recebam os mesmos sentimentos do portador. E ou pessoas buscam usar seus poderes para o mal, absorvê-los para usar o poder para si mesmo, né? Ou usa o próprio guardião para o mal, ou destruí-los para que não intervenham nos planos de outro. Que é uma alternativa, isso pode acontecer, os vilões acabam desejando isso. Apesar de alguns desses guardiães possuírem poderes materiais, suas existências são intangíveis, imateriais, embora possam ser materializados em canalizadores, que são os bastãozinhos assim, no jogo que cada personagem possui, das evocações que ele quer usar. Inclusive, o mesmo podendo ocorrer com guardiães que simbolizam conceitos imateriais, como tempo, amor, possuindo suas próprias representações físicas. Embora isso seja discutível, já que amor possui reações químico-físicas, isto é, materiais, ou seja, o amor, de certa forma, também pode ser materializado. Né? Então, como ele materializa, aqui apenas materializa de uma maneira mais clara. Mas o amor ele tem alguns resultados materiais dentro do corpo humano. Alegria também, enfim. Outro ponto importante é que, é um semi-spoiler isso, o mundo de Filgaia foi ou ainda é habitado por várias raças. Talvez de maneira não tão clara no jogo. Inclusive a ponto de talvez alguns seres humanos do jogo tenham se transformado em demônios. Mas assim, em suas sequentes e eventuais misturas entre si. Os chamados Elos, que são seres semelhantes a elfos, demônios, os Elos eu já falei, demônios, dragões, pelo menos dos quais muitos eram parte máquina ou organismo vivo, parte máquina e parte organismo vivo, ou seja, eles têm uma parte dos dois. Demi-humanos, como goblins e afins, contra os quais lutamos e encaramos como monstros, que eu acredito que seja uma mistura entre elos e demônios ou demônios e seres humanos. Mas eles são demi-humanos, então seriam humanos. Tem que ser uma mistura de humano com demônio, eu acho. Seres humanos e mesmo entre esses também com divisões de raças. Com os humanos possuindo aquilo que é acredito, com todo respeito, se trata de uma mistura entre seres humanos e elos, os Bhaskaras, semelhantes a nossos índios. Da linhagem sacerdotal que falei outrora, havendo também máquinas que reproduzem em grande velocidade raciocínios matemáticos e lógicos, e, embora não sejam vivos em si, realizam tarefas inteligentes comparando dados, comparando data de eventos passados, dados, né, com situações correntes do presente e antecipando coisas ao futuro, como seres vivos providos de inteligência, só que artificial. Principalmente no dos personagens que ele vai ter muita capacidade de luta, então ele avalia e calcula muitas informações em relação à luta, e aquilo que é útil para que eventualmente ele possa continuar lutando. De demônios não se ouviu muito mais falar como sendo ainda seres vivos praticamente. De vez em quando se falava em dragões e elos, mas claramente o grupo que subsistiu ou prevaleceu acabou sendo dos seres humanos mesmo. Apesar de posteriormente terem estes, os seres humanos influenciado ainda mais na devastação do planeta, que já havia sido iniciada por guerras entre raças no planeta. Não só para humanos, portanto, entre outros motivos. Seja por cobiça, excessos tecnológicos, abuso da natureza existente até então, guerras. Apesar, é claro, dos esforços humanos em se tentar impedir esses efeitos bélicos terríveis quando eles já estavam em níveis alarmantes. E depois ainda aconteceram coisas mais alarmantes para ter a desertificação praticamente completa do planeta. Não só guerras entre demônios e humanos se alastraram, mas antes, quando humanos estavam começando a habitar Filgaia, guerra muito duradoura entre humanos e Elos se deu. Ironicamente, os guardiães eram inimigos dos humanos nessa época. Os Elos acusavam os guardiães e os humanos usavam a tecnologia para fazer guerras entre si. E aí muitas cicatrizes ficaram no planeta, mas ainda não tão erosivas. E que hoje no jogo são os mesmos parceiros que os humanos usam, hoje os humanos usam para tentar revitalizar o planeta de alguma forma. Pelo menos encontrar os motivos, tentar solucionar alguns problemas. E que hoje no jogo são os mesmos parceiros que os humanos usam. Ou seja, outra fonte de água que eu lembrei do jogo é que em algumas cidades tem poço, né? Então eles conseguiam pegar do fundo da terra, assim, mas também não era assim, nossa, meu Deus, que coisa, vai resolver o problema de água no mundo. Não era isso. Mas mesmo assim, poucas fontes de água. Você conseguia encontrar debaixo da terra e provavelmente com dificuldade. O planeta estava bastante erodido.
pelo menos parece que os humanos usam, embora claro, os humanos também sejam uma extensão dos guardiães nesse caso, no sentido de que esses também são ajudados pelos humanos. Sendo na guerra estes, os humanos e sua tecnologia contra ela e seus guardiães. Naquela guerra, né? Aquela guerra, os humanos e a tecnologia deles contra os elos do guardião. Então, acho que é isso, por enquanto vou deixar, acho que foi muita informação. Mas acho que valeu para título introdutório aí, o que é o Wild Arms 3, para sentir o clima do jogo, né? Assim, um pouco pesado. E não só pela questão desértica, assim, até pela questão dos personagens, e muitas vezes são personagens que você não tem, que são personagens imprevisíveis, a qualquer momento eles podem fazer uma coisa, assim, e você fica desbaratinado com aquilo, talvez não tanto que eles façam, mas aquilo que eles falam, né? E muitas vezes para sacanear com o outro, para tirar o tapete, para puxar o tapete do outro. Não são assim pessoas totalmente confiáveis. Muitas vezes, como nas nossas próprias vidas, né? Tem essa identificação com o jogo, mas não é uma coisa que eu considero assim totalmente agradável. Eu prefiro algumas coisas um pouco mais. Não precisa ser mamão com açúcar, mas umas coisas mais bem trabalhadinhas, mais mastigadinhas. Eu acho que ele às vezes é muito jogado. Uma das críticas que eu faço ao jogo é que são coisas muito jogadas assim a nível de informação. Tem em algum momento de opinião do jogo que eu vou falar sobre isso. Mas valeu, espero que você possa estar entendendo, espero que de alguma maneira aí Deus possa nos ajudar aos temas que eu eventualmente trago aqui, que eu considero, reputo temas sendo temas importantes. Às vezes um pouco rápido, mas trabalhando, vou indo e vou lendo alguma coisa, vou testando alguns comentários e acho que fica também mais fácil aí para o espectador. Valeu, Deus é bom.